Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso estudo bíblico. Como vocês sempre ouvem a gente dizer, nós estamos seguindo o circuito bíblico da igreja. Hoje trataremos sobre um texto da semana 8. Nós estamos no livro de Atos, uma viagem super legal acompanhar a expansão do evangelho sobre a face da terra, partindo de Jerusalém até os confins da terra. O livro de Atos vai narrar os atos do Espírito Santo através dos apóstolos na expansão do Evangelho. Muito legal ler Atos, porque a gente é sempre impactado pela pregação, na boca de Pedro, na boca de Estevão, na boca de Felipe, na boca de Paulo, e pelo poder do Espírito, os milagres, né? Seja expulsando demônios, seja curando as pessoas, seja convencendo as pessoas. É sempre uma alegria muito grande ler e viver essa jornada através do livro de Atos. Hoje nós leremos o capítulo 13. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 13 do livro de Atos. Nós vamos ler alguns versículos e depois a gente ora a Deus, tá bom? Vamos lá? Atos 13, capítulo 13, diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Aqui é João Marcos, que escreveu Marcos. 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, nós te agradecemos por ela, te agradecemos pelo teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor faça com que os meus irmãos compreendam a tua palavra, aquilo que vier do Senhor. Prepare as mentes, os corações para receber a tua palavra, de todas aquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem em qualquer época, Pai, em qualquer época. Que elas sejam impactadas pela tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começo das viagens missionárias de Paulo. Paulo, já logo de cara, ao pregar o evangelho, ele enfrenta uma resistência espiritual. E hoje nós vamos falar sobre enfrentando a resistência. Quando nós, ao sairmos para cumprir a ordem de Deus, nós somos resistidos, somos confrontados por essas forças espirituais que vêm até nós, seja através de uma manifestação pública ali de um demônio, o que está ficando cada vez mais difícil de se ver, né, mais inédito. Os irmãos que trabalham que têm experiência no mundo espiritual, vários deles estão dizendo que o diabo está mudando o jeito de agir.
a estratégia de ficar se manifestando e dando show não está mais funcionando para o inimigo. Então, você pode sofrer resistências espirituais, seja dessa maneira, como eu disse, mas seja através de coisas do dia a dia, que é o mais comum. Algo acontece no trânsito, algo acontece no seu trabalho, aquela pessoa que falou que queria a sua visita desmarca, aquela pessoa que falou que iria para a igreja com você não vai. E nós precisamos saber como enfrentar essas resistências. Vamos ver o que aconteceu com Paulo e vamos tentar aprender um pouquinho com a experiência dele. Antes disso, eu quero, de propósito, fazer essa introdução que está aqui no capítulo 13, falar um pouquinho sobre ela, só a título de conhecimento e expansão da do nosso crescimento como igreja. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Uma igreja saudável precisa ter todos os dons ministeriais nela, né? Os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, os doutores, os evangelistas, os pregadores da palavra e assim sucessivamente. Nessa igreja de Antioquia tinham muitas pessoas experientes em Deus ali. Barnabé, Simeão, chamado Níger. Níger é uma palavra em latim para negro, então acredita-se que Simeão era ali da África, do continente africano. Antioquia aqui é na região da Síria, ali ou você olhando no mapa, pouco acima de Israel. Então, Simeão, que é o Níger, Lúcio de Cirene, Cirene também é na África, outro negro. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Herodes era um dos grandes governantes daquela época, então esse irmão aqui dessa igreja foi criado com Herodes, então era um irmão do alto escalão. E Saulo, ele cita aqui, Lucas, o autor de Atos, cita esses 5 servos de Deus que estavam na igreja de Antioquia. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Então isso aqui é muito interessante para a gente aprender como igreja. O Espírito Santo falou com eles enquanto eles estavam adorando e jejuando. Não nos dá, nós não entendemos que eles estavam adorando e jejuando para ouvir. Eles estavam adorando porque era uma igreja saudável de profetas e mestres. E enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito falou com eles. Então, uma vida de devoção, uma igreja devota a Deus, uma igreja que pratica as disciplinas espirituais, uma igreja que ama e adora a Deus, será uma igreja amiga de Deus. Será uma igreja com a qual Deus poderá contar para enviar os seus servos, que nós chamamos de missionários, seus missionários até os confins da terra. Enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem separa os missionários é o Espírito Santo, através da igreja. Quem levanta um missionário é o Espírito Santo, através da igreja. Quem levanta um pastor é o Espírito Santo, através da igreja. O Espírito Santo fala com a igreja sobre aquela pessoa. O Espírito Santo testifica também no coração daquela pessoa. Quem levanta os líderes na igreja, se for uma igreja saudável de adoração, de jejum, de oração, quem faz isso na igreja é o Espírito Santo. Claro, o Espírito Santo fala conosco, ou o Espírito Santo toma essas decisões através do corpo, mas é ele que fala com as pessoas do corpo. 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eles ouviram o Espírito Santo, continuaram jejuando e orando. Depois disso, então tem um processo, tem um procedimento para se levantar um servo de Deus, para se ungir alguém como tal, dar um título para uma pessoa, título no mundo humano, né? Mas um encargo ministerial, transformar uma pessoa em um ministro de Deus, né? Eles ouviram de Deus, eles continuaram orando e jejuando, deve ter passado dias aqui. Depois eles impuseram as mãos e enviaram os irmãos. Então, falando especificamente de missões, quem envia um missionário é a igreja.
toda vez que você encontrar um missionário pelo caminho, ao longo da sua vida, você pode estar aqui na sua igreja local, você pode estar viajando, você pode estar em qualquer lugar. Quando uma pessoa se apresentar para você como missionário, pergunte para ele qual é a igreja dele, quem é o pastor dele, quem enviou-o ou quem o enviou. Porque o missionário, ele precisa estar conectado a uma igreja, porque ele tem uma missão. Quem que deu essa missão para ele? O Espírito Santo, através de uma igreja. Então, porque nós sabemos que Paulo e Barnabé são missionários? Porque o Espírito Santo usou a igreja de Antioquia para dar uma missão a eles. Aí eles saíram como missionários. Feita essa introdução, vamos para o nosso texto, verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, novamente Lucas testifica isso, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, nome das cidades por onde eles foram passando. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Essa era a estratégia de Paulo no começo da carreira dele. A estratégia dele sempre foi começar pelas sinagogas, começar pela a religião judaica. Por quê? Porque a religião judaica já tinha o conhecimento prévio do Antigo Testamento, da Bíblia da época. E Paulo estava usando a Bíblia da época, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Então, sempre Paulo começava a estratégia dele a partir da sinagoga daquela cidade para onde ele era enviado ou foi enviado. Foi assim que ele fez nessa localidade aqui. Então, ele chegou na sinagoga, começou a pregar o evangelho. João estava com eles como auxiliar. Verso 6. Vão já para um outro lugar. Viajaram por toda a ilha. O que eles estavam fazendo, irmãos? Pregando o evangelho. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu. Então, lembra que eles iam sempre para sinagogas, então eles encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Eles encontraram um judeu que era um falso profeta. Como que você, ao longo da sua vida, você sendo um cristão que está cumprindo o chamado de Jesus, mesmo que você não tenha um título de missionário, eu espero que na sua vida você esteja cumprindo o ID de Jesus. Jesus mandou a gente ir por todo mundo pregando o evangelho dele. Você sempre vai encontrar resistência. Uma das mais famosas resistências que você vai encontrar são os falsos profetas, os falsos crentes, que eles vão desdizer o que você está dizendo, ou eles vão dizer que não é bem assim o que você está dizendo. Suponhamos que você está no seu trabalho e você está falando de Jesus para uma pessoa e tem um outro crente que está falando diferente de você. Falso profeta. Como que você vai saber que aquela pessoa é um falso profeta? Você precisa ter convicção da palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Porque assim você vai reconhecer os falsos. Você vai reconhecer as falsas doutrinas. Você vai, mesmo que você não saiba explicar, mesmo que você não saiba defender, mesmo que você não saiba onde está o texto bíblico de cor, nesse momento não importa isso. O que importa é quando você ouvir aquilo, aquela falsa doutrina, como você é uma pessoa que tem conhecimento da verdade, o seu ouvido vai dar um estalo assim, você vai falar, opa, eu nunca ouvi isso aí é diferente do que eu já ouvi. E você vai ficar atento, a partir daquele momento, você vai ficar atento ao que aquela pessoa está dizendo. No caso, aquele falso profeta. Sempre, irmãos, sempre encontraremos essa resistência. Os falsos profetas, o falso crente, o falso evangelho, as falsas doutrinas. Hoje é o que nós mais temos por aí, né? Hoje você não precisa necessariamente sair para pregar, para ser impactado por uma falsa doutrina. Porque por conta da internet, né? Das redes sociais e do próprio YouTube, você é impactado por vídeos, por vídeos de 1 minuto, por pregações, enfim, por estudos. E às vezes você ouve uma coisa que você nunca ouviu antes e pode ser que você seja levado por essa novidade.
E eu digo para você, tome cuidado com os falsos profetas. Isso eu estou dizendo quando você está passivo, né? Parado, ouvindo. Quando você está ativo, na pregação ali, na vida real, quando você for confrontado por um falso profeta, ou mesmo não confrontado, mas desafiado, você está ali no exemplo que eu dei, conversando com uma pessoa e um terceiro fala outra coisa, você tem que se posicionar. Você tem que ter fé para isso, né? Segurança em Deus. O Espírito Santo vai te capacitar. A partir do momento que você decidir se posicionar, o Espírito Santo vai te capacitar, como fez no livro de Atos, ao longo de todos os capítulos de Atos, que é o Espírito Santo faz, o Espírito Santo tem, não é obrigação, que é ruim falar obrigação, mas ele tem como característica comprovar a palavra dele. Como que ele comprova? Com poder. Então, se você está pregando a palavra e você está nesse momento de ser desafiado por alguém, se você não falar nada, você vai perder a oportunidade. Se você não falar nada por achar que não tem o que falar, você vai perder a oportunidade. Se você se posicionar e abrir a boca para falar, o Espírito Santo vai confirmar através de você aquela palavra dele que você deu. Aquela palavra dele que você estava pregando ali naquele ambiente. O Espírito Santo não tem, agora sim, o Espírito Santo não tem a obrigação de confirmar uma palavra que é sua, ou que é minha do Pedro, que é um achismo meu, que é uma falsa revelação. Ele não vai confirmar uma coisa que é minha, uma coisa que não nasceu no coração dele. Agora, tudo que eu falar que for dele, ele vai confirmar. Tudo que você falar que for dele, ele vai confirmar. Inclusive eu, Érica e eu, sempre quando nós estamos orando por outras pessoas, a gente pede a Deus para que Deus confirme no coração da pessoa, isso já é um milagre, né? A gente pede ali ao vivo para que Deus faça um milagre. Senhor Deus, para que essa pessoa não ache que o que está acontecendo aqui é uma loucura, ou é misticismo, ou é um falso evangelho. Eu estou ali impondo as mãos sobre as pessoas, orando por ela, pedindo para que Deus encha com o Espírito Santo, que Deus dê os dons e que Deus liberte, expulsando demônio, assim sucessivamente. A gente pede para que Deus confirme no coração da pessoa a palavra dele com poder. E sempre Deus confirma. Sempre Deus confirma, e desse sempre, a maioria das vezes não são milagres do lado de fora. São coisas que a pessoa está ali e ela ouve uma palavra que eu falei, ela falou, opa, isso é de Deus, não tinha como ele saber isso, né? Uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento que a Erika dá, ou alguma outra pessoa que está ali orando conosco. Deus confirma no ambiente para que aquelas pessoas que estão recebendo a oração fiquem calmas e tranquilas ao perceberem que é Deus que está fazendo todo aquele movimento ali. Voltando. Eles encontraram o Bar Jesus, que era um falso profeta. Outra coisa que ele era um mágico, irmãos, ele mexia com magia. Aqui diz que ele praticava magia. Não ache que é o mágico de hoje, tá bom? Não é o ilusionista. Aqui ele praticava magia, né? Ele mexia com o mundo espiritual mesmo. Ele era um feiticeiro. Interessante que no livro de Atos, várias vezes é citado pessoas que mexiam com magia, né? Tinha Simão o Mágico, lembra? A gente passou por ele no circuito, acho que capítulo 8 de Atos. Simão o Mágico, ele se converte a Jesus, ele abre mão das coisas erradas que ele fazia, depois ele é cheio do Espírito Santo. Aí você pula, né? Nós estamos no 13. Aí você pula lá para o 19, lá na igreja de Éfeso, quando Paulo está pregando, as pessoas que serviam a deusa Diana, uma entidade demoníaca, essas pessoas tinham vários livros de magia na casa delas, como se fossem livros de feitiço, como fazer um trabalho, para usar as palavras da cultura brasileira, como fazer um despacho, como fazer uma amarração, essas coisas aí, irmãos. Essas coisas existem, tá? Então, lá no capítulo 19 de Atos, só para citar como essas coisas aconteciam e foram relatadas em Atos, Paulo, após pregar, os irmãos, após se converterem diante da pregação de Paulo, eles pegaram os livros deles e jogaram fora, queimaram os livros deles. E aqui, de novo, no capítulo 13,
aparece uma outra pessoa que mexia com magia. E, de novo, essa pessoa estava se opondo ao evangelho. Coincidência? Claro que não. Quem mexe com magia é do inimigo. E o inimigo vai sempre se opor ao evangelho. O Espírito Santo não gosta, irmãos. Jovens, se tiver algum jovem aí me ouvindo, adolescente, o Espírito Santo não gosta que vocês se envolvam com o mundo espiritual maligno. Tem coisas, não quero ser moralista, velho, chato, mas tem coisas que abrem portas, ou se não abrem portas, despertam a sua mente para o mundo espiritual maligno. Certos tipos de filmes, certos tipos de jogos, não estou dizendo que todos os filmes, nem que todos os jogos. Certos tipos de filmes, certos tipos de jogos, certos tipos de livros, certos tipos de amizades, obviamente, certos tipos de conversa. Não só para os jovens, né? Para todo mundo. Essas coisas abrem espaço na sua vida para a magia entrar, digamos assim. É ruim falar isso que parece que entrou um feitiço. Não, o que eu quero dizer é que é como se abrisse uma porta para esse ser mágico, mais conhecido como demônio, para esse demônio entrar e tomar espaço naquele lugar. Essas coisas acontecem ainda hoje. Se você é uma família de crente, você pode achar assim, eu não tenho resistência porque eu ainda não estou pregando o evangelho. Só de você ser uma família de crente, você já vai ter resistência. Porque o mundo jaz do maligno, você está em território inimigo. E o diabo está doido para tomar os seus filhos para ele. O diabo está doido para terminar o seu casamento. É óbvio isso, né? Não precisa nem ser expert na Bíblia para saber que o inimigo está lutando contra nós. E quais são as armas que ele tem usado? As mesmas de antigamente e muito mais, porque o texto bíblico, o cânon foi fechado, o livro que nós temos foi escrito há muitos e milhares de anos atrás. De lá para cá foram surgindo novas estratégias, novos meios de comunicação, novas maneiras de alcançar sua mente, novas maneiras de te seduzir, e o inimigo está usando todas elas, né? Eu não acredito que exista alguma coisa que é do diabo. O diabo não é dono de nada. O diabo usa todas as coisas que estão aí na cultura e na sociedade da mesma maneira que nós podemos usar também. Então a gente pode cantar uma música para Deus, o diabo pode usar uma música para o fim dele. Você pode escrever um livro para Deus ou você pode escrever um livro para abençoar a humanidade. O inimigo também vai usar isso do lado dele. E assim sucessivamente para tudo, para tudo. E você, o seu papel é ficar atento, cuidando da sua vida, cuidando da sua casa. 7. Então a gente está falando do Bar Jesus, que mexia com magia, praticava magia. Esse cara, Bar Jesus, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul é o líder máximo daquela região inteira, daquela província toda. Poderíamos dizer que é como se fosse um prefeito. Bem assim, malemar e trazendo para os dias de hoje, é como se fosse um prefeito. Esse mago, feiticeiro, andava e influenciava o procônsul. Paulo chegou. O texto diz que o procônsul era um homem culto. Paulo também era um homem culto. Então o procônsul convidou Paulo para vir até ele e falar um pouco mais sobre esse tal de Jesus. É o que a Bíblia diz. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, que é o mágico, que é o mesmo Bar Jesus, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então, o que o inimigo fez aqui? O inimigo estava ali no Bar Jesus. O que o Bar Jesus fez? Eles estavam à mesa. Vamos montar aqui uma história, uma narrativa. Aliás, a narrativa já está dada. Vamos tentar imaginar essa narrativa. Eles estavam ali à mesa, tomando café e conversando sobre as coisas de Jesus, a convite do dono da casa. Só que o dono da casa também tinha outros convidados, que era o Bar Jesus. E o Bar Jesus começou a se opor à pregação ou à fala de Paulo e Barnabé. Por que ele estava se opondo? Porque ele não queria que a fé nascesse no coração do procônsul. A fé vem pelo ouvido da palavra. Uma vez que a pessoa dá ouvido à palavra, aquela palavra, a Bíblia nos garante que ela não volta vazia daquela pessoa. Você falou do amor de Jesus para uma pessoa,
visivelmente não causou nada. Você volta para casa frustrado. Não se preocupa. Aquela palavra entrou na pessoa e ela vai fazer o que ela tiver que fazer no coração daquela pessoa. É isso que a Bíblia nos garante. Ela vai fazer o que apraz a Deus, o que é da vontade de Deus. Aquela palavra que você pregou vai fazer o trabalho dela no coração daquela pessoa. Não fique triste pelo fato de você achar que aquela pessoa nem deu bola. Se ela ouviu, a palavra entrou. Aí depois é com o Espírito Santo. Lembra que a gente falou no começo que o Espírito Santo vai confirmar a palavra dele nos corações. O Bar Jesus, sabendo disso, ele estava tentando impedir que essa palavra chegasse ao procônsul. Como? Contra-argumentando, às vezes fazendo piada, debochando dos crentes, dizendo que isso é mentira, que não é mais assim. Enfim, ele estava ali contra-argumentando. Ele estava resistindo à pregação do evangelho. Só que ele resistiu à pessoa errada, né, irmãos? Que aí era Paulo, né? 9. Então Saulo, também chamado Paulo, pausa. Vou pegar uma curva e vou voltar. Saulo, Paulo, a mesma pessoa. Ah, Deus trocou o nome de Saulo para Paulo porque ele se converteu. Ou, quando Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, quando Saulo teve um encontro com Jesus, ele foi transformado em Paulo. Nada disso, irmãos. Saulo nunca foi transformado em Paulo. Saulo é o nome hebraico. Shaul, como se fosse Saul, do rei Saul. Saulo é o mesmo nome do rei Saul. Saulo é o nome hebraico. Paulo é o nome grego. Paulo estava na Antioquia e ele começou a subir em viagem aí Grécia, depois Turquia, nos nomes de hoje, Grécia, Turquia, ele começou a invadir o mundo grego. Então nada mais justo do que ele aculturar o nome dele, transformar o nome dele para o grego. Como uma pessoa que chega nos Estados Unidos e se chama João, e aí ele permite que as pessoas o chamem de John. Porque ele só quis facilitar a vida das pessoas e também a vida dele, para não ficar o tempo inteiro ensinando as pessoas a falar João. Só isso. Então ele sempre foi Saulo, sempre foi Paulo. Deus não transformou de uma coisa para outra coisa. Volta aqui. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, isso aqui é muito importante, porque no versículo 4, ele foi enviado pelo Espírito Santo. No versículo 2, enquanto os irmãos lá da igreja oravam, o Espírito Santo falou com eles. No versículo 3, os irmãos continuaram orando, impuseram as mãos sobre Paulo e o Espírito Santo enviou eles. Ou seja, então ele estava cheio do Espírito Santo. Quando você está lá no dia 1000 do seu ministério, lá no ano 12 do seu ministério, se no dia 0, no dia do envio, foi um envio do Espírito Santo, relaxa que o Espírito Santo está cuidando de tudo. Por isso nós temos que ter a clara convicção de quem são as pessoas que nós estamos ouvindo, quem é o missionário, quem é o pastor que te impacta, quem é o professor que você ouve, quem enviou essas pessoas, da onde essas pessoas saíram, né? Quem orou por elas, digamos assim, qual é a família delas, qual é o sobrenome delas. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, então, naquela situação da mesa ali, Paulo pregando para o procônsul, Elimas resistindo, que é o Bar Jesus, né? 2 nomes para a mesma pessoa, resistindo, Paulo olhou para ele e falou, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Ele estava cheio de demônios. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Quando, né? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um tempo. Paulo deu uma sentença para ele e colocou ali que ele ficaria cego durante um tempo. Por que será que Paulo não expulsou os demônios e libertou aquele cara? Porque provavelmente aquele cara não queria. Por que será que Paulo fez isso aqui que nós acabamos de ler? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Porque Deus queria mostrar para o procônsul que a palavra que Paulo estava dizendo era verdade. Lembra que eu falei que o Espírito Santo confirma a palavra dele? No livro de Atos.
O Espírito Santo confirma a palavra dele com muitos milagres. Por isso que é gostoso ler Atos, porque você vê a pregação e o poder. É isso que eu espero que você deseje de Deus, que você ore a Deus. Senhor Deus, eu estou lendo a tua palavra, que o Senhor me dê palavra e poder. Que eu tenha a mente esclarecida pela tua palavra e o coração em chamas pelo teu Santo Espírito. Que quando eu falar, Senhor Deus, saia de mim a tua palavra, cheia do teu óleo, cheia do teu fogo, com a comprovação do teu Santo Espírito. E aí, irmãos, aí o inimigo vai fugir de você. Ou ele vai aparecer na sua frente mesmo para você mandar ele embora. Porque ele vai te resistir. Só que se você está cheio do Espírito Santo, não tem como ele ficar parado na sua frente. Ele vai tentar, mas a gente já sabe o fim da história. No fim da história, a gente vence. Imediatamente vieram sobre ele, sobre o Bar Jesus, névoa e escuridão. E ele, tateando, né, ele já ficou cego ali, começou a tocar nas coisas, tateando, ele procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Então ele viu, interessante, né? O cara ficou cego e ele viu, né? Esses trocadilhos bíblicos são muito bonitos, né? Ao mesmo tempo, no mesmo milagre, no mesmo segundo que o poder de Deus cega uma pessoa, o poder de Deus abre os olhos de outra pessoa. Tão bonito isso. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor Deus através de Paulo. Quando você sair para pregar o evangelho, saiba que você sofrerá resistência. Mas saiba também que se você se posicionar, você vencerá, romperá essas resistências e o Espírito Santo irá confirmar a palavra dele que você está pregando para que aquelas pessoas vejam que ele, Deus, é real. Tenha convicção disso em nome de Jesus. Não ache que isso é para os missionários, não ache que isso é para os pastores, isso é para todo crente. Todos os crentes estão seguindo, cumprindo a ordem de Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Começa na sua cidade e vai até os confins da terra. Não tem problema se você não tem um título de missionário, se você não tem o título de apóstolo, se você não tem o título de pastor. Não tem problema. O importante é você mesmo sem título. Você falar para Jesus assim, eu quero viver essas experiências que o pastor Pedro está falando. Eu quero viver essas experiências que Paulo, o apóstolo Paulo, viveu. De pregar a palavra e romper para cima da resistência e ver a confirmação do Senhor com poder e grande glória. Irmãos, está disponível para nós. O poder vem através da palavra. Presta atenção nisso. Poder não vem com oração e jejum. Oração e jejum te dá intimidade com Deus. O poder vem através do conhecimento sobre quem Deus é, através da palavra. Você vai ler a palavra vai te impelir, instigar, vai te pedir que você viva em santidade e obediência. A palavra vai pedir isso de você, vai requerer isso de você. Ao ler a palavra, você vai começar a andar em santidade. Você vai começar a conhecer mais sobre a vontade de Deus, o que Deus deseja, sobre os sonhos de Deus, sobre o que, por quem ou o que faz Deus chorar, o que faz Deus se alegrar. Você vai começar a entendê-lo e isso vai te dar poder, porque conhecimento é poder. Você vai conseguir discernir o bem e o mal. Você vai conseguir discernir os espíritos. Você vai começar a fluir nos dons. E isso vai fazer com que você se sinta mais vivo e as pessoas verão a sua palavra. Como assim? Você está falando, não tem como você ver o que eu estou falando, né? O que eu estou falando são sons. Mas as pessoas verão as suas palavras através do seu fruto e da confirmação de Deus, que é o poder dele sobre aquela palavra. Quero que você viva experiências com Deus. Quero que você tenha testemunhos para contar. Testemunhos de libertação, testemunhos de cura através da imposição das suas mãos. Testemunho de salvação, que é o mais bonito de todos. Às vezes a gente não fica tão feliz quando vê uma pessoa se batizando, quanto a gente fica feliz com o testemunho de cura.
Salvação é o principal. Então, você pregar para uma pessoa, levar uma pessoa para Cristo, você encaminhar uma pessoa para a célula, você liderar uma célula, você ensinar aquela pessoa, você ligar para ela para tirar as dúvidas dela, ou você receber a ligação dela para tirar as dúvidas dela e um dia você ver ela se batizando. Testemunhos, irmãos, testemunhos. Que você tenha o seu próprio livro de Atos. Fala para Deus, Senhor, Deus, eu quero ter o livro dos Atos de Pedro. Aí você coloca o seu nome. Eu quero ter o livro dos Atos de Kiko, o livro dos Atos de Sérgio, e assim sucessivamente. Fala o seu nome. Para que você seja, para que você desperte para a palavra e ao despertar para a palavra, você seja um agente do poder de Deus sobre a face da terra. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve. Tchau, tchau.